E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Mateus capítulo 24, versículos de 6 a 8. E hoje eu quero continuar, sobre o assunto ainda referente ao princípio das dores, porque é o período que nós estamos vivendo. Jesus classificou a fase que levaria a humanidade ao final de um ciclo, final de um governo humano, para a chegada do seu governo. Ele classificou como um período assim de bastante lutas, e de bastante dores na humanidade. Então ele classificou assim como princípio das dores. Depois desse princípio das dores vem uma fase da tribulação, que é dividida em duas partes, que tem ali uma fase de 7 anos, na segunda parte, dos 3 anos e meio da segunda parte, fala sobre essa fase mais intensa dessa tribulação, chamada de a grande tribulação. E ele classifica essa parte de tribulação ali, tendo início ali, um acordo de paz que o anticristo estaria ali fazendo no Oriente Médio com Israel e os países ali, que são envolvidos em conflitos religiosos, conflitos ali de guerras, promovendo a paz entre eles e também a paz mundial, fazendo um acordo de 7 anos e levando ali a humanidade a esse último estágio, porque nós entendemos, segundo as profecias bíblicas e a palavra de Deus, que a igreja vai ser tirada no meio desse processo. E quando a igreja sair da terra, vai causar perturbações, porque ali esse homem ele vai quebrar o acordo de paz e ele vai se assentar no templo que ele vai permitir, Israel ali construir. E vai sentar nesse templo, que é chamado de terceiro templo, e ali ele vai exigir adoração. Então, só para você situar, entender assim, que momento é esse que Jesus está falando aqui, que nós vamos falar sobre a primeira fase, que é a fase do princípio das dores, que nós estamos. Esse período do princípio das dores é marcado assim também com muitos sinais importantes. E um desses sinais foi o que eu li aqui no versículo, que fala sobre guerras, rumores de guerras, nação que se levanta contra outra, reino contra reino. E nós, pela história, nós podemos ver que já enfrentamos 2 grandes guerras mundiais. E essas guerras, elas definiram muitas coisas no mundo. Estabeleceu muitas nações, muitas nações elas se tornaram independentes após essa guerra. Uma delas é a própria Israel, 1948, se tornou ali um Estado-nação e ali definiu muitas coisas no mundo, nações que passaram a ser potências mundiais, tiveram ali grande evidência, como os Estados Unidos, já tinham antes, passaram a ter mais, e os resultados da guerra, levantou ali a ONU. Então, muitos acordos foram feitos após essa guerra. E depois também vivemos assim rumores de guerras ali no Oriente, porque os países árabes muçulmanos, eles não aceitam o fato de Israel voltar para sua terra. Israel, no caso, os judeus, porque eles têm um interesse muito grande naquela terra. A gente vê que cada vez mais Israel vai diminuindo o seu tamanho, sempre ali tentando negociar e acaba perdendo parte ali da sua terra, e Israel ali tentando se defender o tempo todo.
e já uma questão assim científica, né? Ali nós podemos ver cientistas falando que Israel está sentado num pote de ouro, né? Só que Israel não consegue usufruir de tudo aquilo que eles têm. Então, todos os esforços que eles têm ali como nação é para se defender o tempo todo. E nações que têm esse entendimento, sabem, né, daquilo que Israel tem ali de riquezas, né, riquezas minerais ali do Mar Morto, principalmente, eles ficam de olho naquela terra. Né? E muitos países ali, né, principalmente do extremo norte, que é o que nós vamos estar falando hoje, eles acabam ajudando esses países, né, que são muçulmanos, a proteger, né, ali os céus, né, proteger ali para que, se Israel se levantar contra eles, né, eles vão ali defender esses países. E eu estou falando aqui da Rússia, né, como um país que nós vamos identificá-lo como uma peça ali, né, importante que vai acontecer nesses últimos dias. E eu quero usar o texto, né, falando sobre guerras e rumores de guerras, de Ezequiel capítulo 38 e 39, que fala sobre Gog, né, a profecia contra Gog, que é uma profecia que o Senhor, né, Deus Jeová, ele falou, né, contra esse país, aliado com algumas outras nações ali do Oriente, que se levantariam nos últimos dias para atacar Israel, né? Então, assim, como um assunto chama outro, é importante falar que o anticristo, para ele aparecer, ele vai ter que aparecer ali promovendo, né, uma mensagem ali de paz, né, um acordo de paz. E para isso acontecer, nós podemos entender que um conflito ali vai estar acontecendo. Né? Porque enquanto está tudo calmo, para que você vai fazer paz se está tudo calmo? Né? Então, está tudo calmo, então não há necessidade de haver paz. Já está com paz. Mas a Bíblia fala que esses sinais do princípio das dores vão se intensificar. E à medida que vão se intensificando, ele vai gerando atrito entre as nações, né? Guerras. E essa profecia fala que nos últimos dias vai se levantar, né, uma guerra ali, liderada por esse país do extremo norte, que é Gog, né, que na língua suméria Gog significa trevas, né, um lugar de trevas, que, aliado com outros países, vão cercar Israel, vão cercar ali, né, o povo de Israel. E o objetivo é pelos seus despojos, né, que eu vou tentar falar, né, bem rapidamente, porque esse vídeo é mais uma introdução, né, sobre um assunto mais detalhado que vou falar nos próximos vídeos. Então, nós podemos consultar, né, Flávio Joséfo, que é um antigo historiador judeu, ele identificou esses povos de Gog, né, descendentes de Magog, como um povo da Sibéria Ocidental. E se a gente for ver, né, que povos são esses ali da Sibéria Ocidental, nós vamos ver que é ali naquela área ali, né, da antiga União Soviética, né, que hoje ali é a Rússia. E quando nós vamos estudar politicamente, né, sobre os interesses da Rússia, aí você pode pensar assim, mas por que a Rússia tem tanto interesse em ajudar os países muçulmanos, né? Por que ela tem tanto interesse ali de apoiar o Irã, né, que declara grande guerra santa, né, contra Israel, a Turquia, né, e tantos países ali que fica ali cercando, respirando ameaças contra Israel? Por quê? Será que a Rússia só quer uma questão assim de troca com eles?
né, que a Rússia precisa do petróleo deles e eles precisam de apoio, de proteção ali nos céus do seu país contra, né, os ataques ali dos Estados Unidos e dos países ali da Europa. Será que é só isso? Ou será se a Rússia, né, inteligentemente, sabe que existe preciosidades na terra de Israel e fica aguardando o momento certo, né, para ajudar esses países que querem fazer guerra ali em Jerusalém, né, para pegar os despojos. Né? Eu quero fazer você pensar, né, porque é isso que eu estou falando, são notícias, né, que nós ouvimos na televisão. Quando nós vemos jornais, a gente vê ali, né, o levantar da Rússia, os interesses da Rússia. Só que nós não entendemos os interesses espirituais, as coisas, né, que estão por detrás, que precisamos assim observar na palavra de Deus. Então, e um historiador, né, grego antigo, chamado Heródoto, ele denomina essas raças ali no sudeste do Mar Negro, né? Que se você for ver, você for pegar uma régua e colocar no extremo norte ali de Israel, você vai apontar o extremo norte, ao ponto final do norte, né? Você vai ver ali que é Moscou, né? Que é a Rússia. E a Rússia, ela muitos, né, teólogos e nós cremos que esse é o entendimento, né, correto das profecias, que ele vai se levantar nesses últimos dias para invadir, para cercar Israel, né? Como nós estamos vivendo, aí eu vou fazer você lembrar. Essa é uma fase do período do princípio das dores, em que marca esses sinais, né? Nós podemos ver ali que, para eles fazerem isso, também os países amigos de Israel precisam sair de cena. Porque se a Rússia declara guerra contra Israel, nós sabemos que Estados Unidos vai retaliar, né? Vai haver esse confronto, e países também da Europa. Mas, se os outros sinais estiverem acontecendo, como terremotos, catástrofes, né, estiverem acontecendo no mundo que marcam esse princípio das dores, na humanidade, todo o planeta Terra, isso vai impedir com que esses países ajudem Israel. Porque quando você vê Ezequiel capítulo 38 e 39, você vê que é o próprio Deus que defende Israel. Né? Então vamos agora às questões espirituais, né? Que é o motivo dessa guerra se levantar. Bem, nós podemos ver, né, que o ódio árabe-muçulmano a respeito de Israel é muito grande. Né? Que nós sabemos que o Irã, ele tem um programa nuclear e está assim de forma acelerada. Né? E o Irã é um dos maiores inimigos de Israel. Né? Eles têm até ali o jihad, né? Que é chamado o anseio pela guerra santa. Né? E eles querem ali conquistar Israel, né? Aquele território. E quer varrer no mapa todo judeu. E eles têm essa filosofia, né? Vamos dizer assim, enquanto houver um judeu, eles não vão ter paz. Né? Eles querem varrer os judeus do mapa. Houve até um líder do Irã, Ahmadinejad, né, que ele disse que iria varrer, né, todos os judeus da terra. E incentivava, né, todos os iranianos nesse tipo de ameaça, né, contra Israel. Bem, esse é um dos pontos. Mas, vindo aqui para o Ocidente, né, vamos falar assim agora dos Estados Unidos como um país, né, superpotente no mundo, nós podemos ver que o Senhor, ele tem estado irado com os Estados Unidos, com a nação dos Estados Unidos, por causa dos seus muitos pecados.
né? Desde ali, né, de Bill Clinton, tantos escândalos aconteceram ali na Casa Branca e tantas leis que os Estados Unidos têm assinado, têm concordado, né, leis do aborto, coisas que têm denegrido a família cristã, né, que têm tirado ali, né, a palavra de Deus das escolas, né, uma nação que foi estabelecida, né, no cristianismo, hoje está uma nação completamente mundana, né, e nós temos um grande pastor já falecido, chamado David Wilkerson, que Deus ele mostrou para ele antes dele falecer que a ira de Deus, né, ela iria cair sobre os Estados Unidos da América. E então nós podemos ver, né, que essa fase do princípio de dores que fala sobre esses momentos, né, desses sinais que iriam se intensificar, nós podemos entender pela palavra de Deus que os castigos de Deus vão estar caindo sobre essa nação a ponto dela não conseguir, né, defender Israel, porque ela vai ter que estar ali, né, contida ali nos problemas, né, de ordem naturais que vão estar acontecendo na nação e não vai conseguir ali ajudar, apoiar a nação de Israel. Porque quando você lê aqui a profecia de Gog, no Ezequiel capítulo 38 e 39, nós entendemos que essa guerra não aconteceu. E se você voltar a um capítulo anterior que fala sobre a visão dos ossos secos, que fala sobre esse levantar de Israel dos últimos dias, né? Que Deus ele traria Israel de todo canto do planeta Terra e os congregaria novamente ali na sua terra. E nós vemos isso né, desde 1948, o povo voltando, né? O povo de Israel identificando pequenas tribos, né, nos lugares mais escondidos do planeta, identificando ali como tribos de Israel e tirando essas pessoas e levando de volta, né, para morarem ali, para viverem em paz e segurança. E aqui é algo tão interessante, né, que eu já vou entrar nessa parte em que esses países orientais eles vão se levantar contra Israel. Mas, para isso acontecer, Israel precisa estar sozinha. Né? Eles não podem se levantar tendo países tão fortes belicamente ali para defender Israel. Então, a palavra de Deus diz aqui em Ezequiel 38, a partir do versículo 14, Deus ele diz assim: portanto profetizo ao filho do homem e dize a Gog: assim diz o Senhor Jeová, não saberás naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar com segurança, virás, pois, do teu lugar, das bandas do norte, tu e muitos povos, contigo montados todos a cavalo, grande em ajuntamento e exército numeroso. E subirás contra o meu povo de Israel como uma nuvem, para cobrir a terra no fim dos dias. Sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti os seus olhos, ó Gog. Aí o 18, sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá a meus narizes. Então aqui fala, né, do interesse também de Deus de atrair esses povos ali e colocá-los ali no palco. Mas por que Deus quer isso? Por que é como se Deus quisesse um acerto de contas, não é? Quando você vai ler esse texto, você vai ver, nossa, Deus quer um acerto de conta com esses países. Bem, aí vamos, né, estudar o que esses países representam, né, para a humanidade e também para Deus. Ali, nós sabemos que esses países na União Soviética, na antiga União Soviética, eles mataram, né, foram responsáveis pela morte de judeus e de cristãos. Né, países como a Rússia, a Alemanha,
né, os países ali do norte, que compunham ali a União Soviética, que tinha como a sua religião ali, né, o ateísmo, né, e a forma política ali de governo era o comunismo. Então eles foram responsáveis. Nós sabemos que o comunismo matou muitos judeus e muitos cristãos. E no final da guerra nós podemos ver que não houve um acerto de conta de Deus com essas nações, né? E Deus não julgou esses países. Então nós vemos que Deus ele quer atrair essas pessoas ali para acertar as contas, porque foram responsáveis pela morte de muitos judeus e de muitos cristãos. Então, você vê, né, como é que é toda essa questão espiritual, né, que envolve ali o motivo dessa guerra. Toda essa questão assim de Deus aqui, você precisa ler esses 2 capítulos para você entender bem, né, o motivo real dessa guerra. E é importante, né, essa guerra acontecer para que aconteça o desaparecimento dos Estados Unidos e da Rússia como potências bélicas mundial. Para que aconteça um vácuo de poder. Eu não sei se você já viu um vídeo anterior que eu fiz, eu falei sobre o vácuo de poder na Terra para que possa acontecer o aparecimento do anticristo. Então, quando isso acontecer, vai acontecer um vácuo de poder na Terra. Né? Porque é importante isso acontecer para que o homem do pecado, né, levantado por Satanás, ele possa verdadeiramente fazer, né, ali um acordo em que as nações, principalmente Israel, vai ver que aquela ali é a verdadeira solução para eles, né, para pôr fim a toda aquela guerra, né, toda aquela disputa, que é um tratado de paz e proteção com Israel para durar 7 anos, né? Mas eu não falei sobre essa questão assim do interesse, né, profundamente ali do povo da Rússia, né, por tudo aquilo que tem em Israel. E eu anotei aqui, né, o motivo da invasão deles é despojo, né, que está lá em Ezequiel 38, dos versículos 10 a 13. Deixa eu ler aqui, ó. Assim diz o Senhor Jeová: e acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração e conceberás um mau desígnio. E dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas. Virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro e não têm ferrolho nem portas. Isso a fim de tomar o despojo, de arrebatar a presa e tornar a tua mão contra as terras desertas, que agora se habitam contra o povo que se ajuntou dentre as nações. Quem está se ajuntando dentre as nações? O qual tem gado e possessões e habita no meio da terra. Sabá e Dedã, os mercadores de Tarse, todos os seus leõezinhos dirão: tu vens para tomar o despojo? Né? Ali Israel falando para esses países. Então você vem para tomar os nossos despojos, né? Como eu falei no início, que Israel ele está sentado no pote de ouro, né? E eu vou tentar explicar assim, né? Eu sei que eu não tenho muito tempo, né, desse vídeo para estar falando sobre isso, mas eu vou estar voltando em outros vídeos, né? Fala que em 1991 foi descoberto, né, que existem 6 minerais no Mar Morto, né, em grandes quantidades, que é fosfato, cobre, silicato, manganês, feldespato e ferro. Eles foram avaliados nesse período, 1991, né, eu não tenho essa informação nos dias de hoje, em 20 trilhões. Então, imagina aí, é muito maior, né?
Somente os 6 minerais acima equivalem mais do que toda a riqueza mineral dos Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália e Alemanha. Juntos. Além desses 6 minerais acima, existem outros minerais de grande valor que Israel não tem recursos para explorar. Como eu falei, Israel está sentado no pote de ouro, mas eles não conseguem, né, usufruir daquilo que eles têm, porque eles estão sempre se defendendo. Então, aqui fala sobre a ureia mais fosfato, que dá igual adubo, o brômio, o tório, o potássio, a magnésio, a tremolina, a prata, o níquel, o chumbo, o antimônio e o urânio, que é a bomba nuclear. O tungstênio e o xisto, que é onde extrai o petróleo. Então, os russos, eles vão se apoderar do petróleo, né, dos países árabes, que estarão ajudando a aniquilar Israel, que tem armas nucleares. E, como eu falei anteriormente, a Rússia tem um tratado de proteção ao Irã, né? Então, o motivo real da invasão de Gog, né, é espiritual. Em Ezequiel 38:16 diz: subirás contra o meu povo de Israel como uma nuvem para cobrir a terra no fim dos dias. E sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti os seus olhos, ó Gog. Então, aqui, né, fala que Deus julgará os russos pelos milhões de mortos judeus e cristãos pelo comunismo, né, ao todo de 70 milhões, como eu falei. Então, aqui fala, né, que Israel, ele vai ali, né, nesse período ali de nação contra nação, de guerra, ele vai retaliar ali algum país que vai provocar um holocausto nuclear em Jerusalém. Porque, como eu falei, para surgir o terceiro templo, aquele domo, né, da rocha, que tem ali uma mesquita, precisa desaparecer, né? Porque ali é o local onde o terceiro templo precisa se reerguer. Então vai haver um conflito ali. Tentar tirar, né, aquele poder ali, né, que tem os países muçulmanos com aquela mesquita ali em Israel, para que possa se levantar o terceiro templo. Então, a Rússia, ela vai acabar entrando nessa situação para defender esse país que fosse levantar ali, né, que vai acabar tendo a coragem ali de provocar, né, um holocausto atômico ali em Israel. Então, Deus, ele vai entrar, né, em cena, né, porque ali esses países vão cercar Israel. Então, Deus vai intervir com terremotos, né, que fala sobre peste e sangue, está tudo descrito também em Ezequiel 38 e 39. Chuvas inundantes, pedras de saraiva, colunas de fogo e enxofre. Então, e vai fazer com que um guerreie contra o outro, né? Então, ali vai acontecer uma confusão. E todos esses países que se levantarem ali contra Israel, eles vão cair por terra. Então, Israel, né, também vai estar ferido, mas vai se levantar, né, vai sair vitorioso nessa guerra. E esses outros países, né, eles vão todos perecer ali. Então, vai levantar uma liderança mundial ali definitivamente para trazer um acordo de paz. Né? Se você estuda escatologia, você vai ver que tudo que eu estou falando, ele tem, né, ele tem base bíblica. Né? Ele é como uma peças de quebra-cabeça, né, que vai te dando um entendimento. Olha,
realmente, para isso acontecer, né, para o homem do pecado se manifestar, isso tem que acontecer. E a profecia de Ezequiel realmente tem a ver com esse momento, né, que a humanidade vai estar vivendo. Então, essa guerra, né, porque os países, né, hoje, né, nós temos assim, tantos países que têm bomba atômica, né, e vai ser uma guerra de bastante sofrimento, né, em que muitas pessoas vão morrer, muitas pessoas envolvidas nessa guerra vão perecer, né, tudo para que aconteça esse momento importante, né, na humanidade, essa liderança, essa figura, né, importante, possa aparecer e trazer um acordo de paz definitivamente ali em Israel e todos os países árabes. E você pode imaginar assim, mas é algo tão difícil, né? Fazer um acordo de paz ali com os países árabes, com Israel. Então, diante desse caos, né, diante desse sofrimento todo que eles vão estar vivendo ali, um pós-guerra, eles vão estar mais abertos a negociações de paz, né, e vão estar mais abertos, porque tanto Israel quanto os países árabes muçulmanos, eles vão ser beneficiados com esse acordo. Né? E todo mundo, porque o mundo vai ter atravessado, né, esses conflitos, e quando esse homem vir, né, ele vai, o seu discurso vai ser encantador, as pessoas vão estar bem sensíveis e vulneráveis àquele discurso, com exceção, né, da Igreja do Senhor Jesus, né, o corpo de Cristo. Com exceção da igreja, que não vai aceitar e vai estar entendendo todos os sinais, vai estar reconhecendo a figura desse homem, né? E vai estar nessa fase de conclusão da pregação do evangelho, vai entender que é chegado a fase final, né, dos últimos dias. Então, através desse vídeo, eu sei que muitas coisas, né, foram ditas, é um vídeo longo, e é um assunto ainda que precisa de mais explicação. Mas o objetivo desse vídeo, né? Meu objetivo é fazer você estudar a palavra de Deus, né? A observar os sinais, a saber o que está acontecendo, a ver os jornais, né? As notícias do mundo, e você voltar os seus olhos à palavra de Deus. E quando isso acontecer, né, você saber, né, o passo a passo, o que precisa acontecer. Porque há muitas pessoas que precisam voltar ainda para Israel. Deus precisa congregar o seu povo ali, né, para essa fase final, esse evento final da humanidade. E também, algo que eu coloquei aqui, que eu quero finalizar esse vídeo, Deus, ele quer mostrar às nações que foi ele mesmo quem havia dispersado Israel pelos povos, mas que agora havia trazido de volta, que está em Ezequiel 39, 23 e 24. Confere aí. Né? Mostrar que ele que castigou, né? E é ele que trouxe de volta para os purificar. Porque ainda não existe um sentimento em todos os israelenses ali, né, de devoção ao Deus, né, ao Deus dos seus antepassados. Quando nós vamos ver o comportamento dos israelenses que moram ali, ainda são muito mundanos. Poucos, um grupo pequeno, né, que já se voltaram, né, a Deus. Né? Então, é importante que esse sentimento no coração deles, né, como israelenses, como judeus, precisa acender mais. E, infelizmente, vai acabar vindo, né, depois de uma guerra, né, esse sentimento. Então, Deus ali, ele quer purificar o povo judeu e mostrar às nações que Deus não se esqueceu de Israel. Está em Ezequiel 39, 28. E para que é uma oportunidade de que Israel se arrependa de ter abandonado o seu Deus e rejeitado a Jesus antes que a nação seja afligida e passe pela grande tribulação.
né? Esse é o objetivo de Deus em Israel. E o objetivo de Deus sobre as nações ali, né, envolvidas com Gog, é castigá-lo por todas as blasfêmias cometidas, né, contra Deus, que está em Ezequiel 38, versículos 14 a 18. Tá? Então, através desse estudo, que você possa estar lendo, né, esses dois textos e vendo que existe, né, algo dentro da profecia bíblica que precisa acontecer nesses últimos dias, né, nessa fase ainda de princípio das dores, que vai finalizar essa fase de princípio das dores e vamos entrar na fase, né, do acordo que esse homem iníquo vai fazer, não só a Israel, mas também a todas as nações da terra. E depois, né, vai também haver ali uma conclusão da pregação do Evangelho e o desaparecimento da Igreja do Senhor Jesus. Eu espero não ter ficado assim confuso. Talvez para quem nunca ouviu falar sobre esses assuntos, ficou confuso, sim. Mas se você, né, tem um desejo de conhecer a palavra de Deus, né, e você tem, né, vontade de conhecer mais, saber mais daquilo que Jesus ele deixou para a sua igreja, para o seu povo, sobre os últimos dias, que você possa estar lendo esses textos que eu citei aqui, que você possa se dedicar, né, mais à leitura da palavra de Deus, e você possa, né, observar atentamente aos sinais e também a corresponder ao chamado do Senhor. Né? Porque é importante não ficarmos assim observando, olhando como nós olhamos as estrelas. Não, é importante correspondermos com o Senhor Jesus, né? Aquilo que Ele quer fazer na humanidade, né? Que é salvar vidas. Ainda há muitos que precisam de salvação. Amém? E é isso aí.